Saudamos a todos com a paz do Senhor, boa noite. Estamos começando mais um culto de louvor, de gratidão, de adoração ao nosso Deus, gratos pelo privilégio da vida, pelo privilégio de poder ministrar no nome do Senhor Jesus, a bênção do Senhor sobre cada casa, sobre cada família. Cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Cremos que nas misericórdias do Pai sobre nós. Cremos que os olhos do Senhor estão sobre a terra. Cremos que o Senhor tem um plano perfeito a se revelar na vida de cada um de nós. Por isso nós bendizemos o nome do Senhor nessa noite. Vou fechar os olhos, vamos orar ao Senhor, consagrando esse tempo que nós vamos passar aqui em comunhão a Deus, somente a Ele que é digno de honra, glória e louvor. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti, Senhor, este tempo que nós vamos passar aqui, Senhor, cultuando a Ti, em família, dentro dos nossos lares, ó Pai. Nós cremos que o Senhor fará grandes coisas, ó Pai, pelo Teu povo. Cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, assim como Tu eras desde o princípio, Senhor. Tu continuas sendo, Pai, o autor da vida, o autor da nossa existência, e não há nada, absolutamente nada, Senhor, que fuja ao Teu controle. Nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida. Te agradecemos, ó Deus, pela saúde. Te agradecemos, ó Deus, pelo sustento, pela provisão. Assim como o Senhor esteve com o Teu povo ali no deserto, durante o dia com uma coluna com uma nuvem, e à noite com uma coluna de fogo. Assim o Senhor tem sido conosco, Pai, presente. A Tua palavra diz que o Senhor, ó Pai, estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós temos experimentado esta bondade. Nós temos experimentado, Senhor, deste amor inefável do Senhor pelas nossas vidas. Invade cada casa, Senhor, cada coração. Pai querido, aquele que está aflito, aquele que está cansado, aquele que está preocupado, aquele que está, Senhor, desesperançoso, possa ser encontrado por Ti nessa noite, possa ser alcançado pela Tua boa mão, Senhor, sustentado, fortalecido. Cremos na Tua palavra, Pai, que diz que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Pai, também a Tua palavra que diz, ó Deus, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nós descansamos, ó Pai, à sombra do Senhor. Nós descansamos, ó Pai, no Teu esconderijo, porque cremos, ó Pai, que o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, abençoa o Teu povo sobre a terra. Abençoa aqueles, ó Pai, que precisam tomar decisões. Abençoa, Senhor, aqueles, ó Pai, que precisam de uma resposta urgente. Tu és o Deus, ó Pai, que nos cobre com Teu manto de misericórdia, nos sustenta, nos fortalece e nos dá a vitória completa. Nós Te engrandecemos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, queridos, a paz do Senhor, irmão Fernando, a paz do Senhor, irmã Érica, a paz do Senhor, família, e a Caná, minha família, todos aqueles que estão presentes neste momento para adorar o Senhor. Nós somos um em Cristo Jesus e nada pode nos separar do seu grande amor. Nós vamos adorar ao Senhor declarando que nós somos a casa do Senhor e que Ele tem total liberdade para morar em nós, para habitar em nós, para mudar o que precisa ser mudado, para estabelecer em nós o seu reino de amor, de juízo, justiça e paz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Adore o Senhor comigo nessa noite. Aumenta mais, filho. Aumenta tudo. Glória a Deus. É um cântico bastante conhecido. Quero te convidar a abrir a sua boca e também adorar ao Senhor conosco. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar.
Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O Senhor tem movimentado todas as coisas sobre a terra. O Senhor quer movimentar também o nosso interior. O Senhor quer movimentar os nossos corações em direção aos propósitos do Senhor nessa noite. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Deixa o Espírito Santo de Deus te tocar nessa noite. Deixa o Espírito de Deus se movimentar no teu interior. Aleluia. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Nós estamos vivendo um tempo que as coisas têm se mudado muito de lugar. Estamos vivendo um tempo que o nosso Deus tem feito maravilhas. O perdão do Senhor é completo sobre a sua vida. O Senhor quer restaurar a tua alma. O Senhor quer tirar você da situação de opressão e te colocar no alto retiro, no alto refúgio. O Senhor quer esconder a tua vida no esconderijo do Senhor. Receba o perdão do Senhor, receba renovo, receba alegria, receba cura. Cura na tua alma, cura nos seus sentimentos, cura nos teus pensamentos. Nós liberamos cura nessa noite em nome de Jesus. Casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Você é casa de Deus. Jesus mora em você. Ele tem prazer em habitar no teu interior. Talvez você esteja sendo neste tempo, neste momento, uma casa onde pensamentos conturbados estejam tirando a tua paz, tirando a tua alegria. Mas nessa noite o Senhor quer colocar tudo no devido lugar. Existe um lugar de honra para o Senhor Jesus Cristo na tua vida, no teu coração. E eu creio que o Senhor estando no lugar certo, que é no centro da tua existência, tudo aquilo que está em desalinho com a vontade do Senhor será alinhado e você receberá paz, você receberá alegria, você receberá renovo do Senhor. A paz do Senhor, irmã Judite, saudades. Missionária Mara, pastor Paulo, todos que estão por aí, irmã Érica, querida, o Senhor tem um plano para cada um de nós. Eu quero ministrar, hoje o pastor Ronaldo tinha dito que viria ministrar a palavra, mas na hora do almoço ele me informou que ele teria uma visita hoje, após a live dele, das 18 horas,
e que não seria possível ele fazer essa ministração, mas o Espírito Santo de Deus, ele tem sempre algo novo para ministrar aos nossos corações. E falando com o Senhor me deu uma palavra muito profunda. Eu quero que você se aproprie dessa palavra nessa noite. É uma palavra de transformação, uma palavra de mudança de quadro, e eu creio que o Senhor trará luz a nós, a cada um de nós, para que nós entremos no posicionamento com o Senhor, para andar de vitória em vitória e de glória em glória, amém? Eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 20, eu vou ler a partir do versículo 29. O questionamento que o Espírito Santo trouxe ao meu coração foi a respeito da cura de pessoas cegas. Quando o Espírito Santo começa a trazer alguma coisa, muitas vezes ele começa a trazer um desenho, né, algumas coisas bem sutis, e ele vai desenvolvendo aquilo que ele quer ministrar nas nossas vidas. Então, Mateus capítulo 20, a partir do versículo 29, diz assim a palavra do Senhor. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Glória a Deus. Eu quero declarar que esta palavra de abertura de olhos aos cegos possa chegar no teu coração, possa chegar no mais profundo do teu ser, e que os nossos olhos, os meus olhos, os seus olhos espirituais sejam abertos nessa noite para todas as verdades que o Senhor quer ministrar para as nossas vidas, amém? Irmão Lucas, a paz do Senhor, acabou de chegar, glória a Deus. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você é o que é uma pessoa cega. A pessoa cega é uma pessoa privada de um dos 5 sentidos naturais que nós temos, né? Nós somos dotados do tato, do olfato, do paladar, da visão, da audição. Então, nós temos 5 sentidos naturais. E a pessoa que é cega é uma pessoa privada da visão, né? Ela não enxerga, ela anda no escuro, né? É lógico que são desenvolvidos alguns outros sentidos para compensar a falta da visão. Então, geralmente, essas pessoas, elas passam a ter um tato mais apurado, uma audição mais apurada, mas ela sente a falta da visão. E eu creio que nessa noite, o Senhor quer abrir a nossa visão. Eu creio que entre nós não há ninguém cego. Talvez alguém como eu, míope, né? Com astigmatismo, que tem um pouquinho de dificuldade de enxergar, mas não tem entre nós nenhum cego. E nós que temos esses problemas de astigmatismo, hipermetropia, miopia, nós passamos por um processo de uma novidade muito grande. A primeira vez que nós colocamos os nossos óculos e nós passamos a enxergar corretamente, e nós vemos que nós estávamos enxergando as coisas de forma distorcida, mesmo sem perceber, nós ficamos impactados de ver a beleza das coisas. E da mesma forma, eu creio que o Senhor quer colocar em nós nessa noite um óculos espiritual que ajuste a nossa visão, de modo que nós possamos enxergar a beleza de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, tá? Então, a palavra aqui relatando a respeito de Jericó, é interessante que quando Jesus encontrou com esse homem, é legal dizer, relatar para os irmãos, que essa mesma passagem também é relatada em Marcos capítulo 10, do 46 a 52, e Lucas 18, de 35 a 43. Nesses 2 outros livros, essa mesma passagem diz que era apenas um cego.
E em Mateus relata como 2 cegos. Mas independentemente se era um cego ou se eram 2 cegos ali em Jericó, o que mais nos impacta, o que o Espírito Santo quer ministrar ao teu coração nessa noite, é que quando Jesus encontrou-se com aquele cego, ele perguntou: o que você quer que eu te faça? E nessa noite o Senhor pergunta para você também: o que você quer que ele te faça? Qual é o ponto de cegueira da tua vida nessa noite? O que é que você não está conseguindo ver corretamente? O que é que não está conseguindo chegar ao teu coração, à tua alma, ao teu espírito da maneira mais correta possível? Existe um outro relato aqui no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 27 a 31, que também fala a respeito de um outro cego. Eu vou ler também porque esse outro cego traz para nós também uma outra verdade que muitos de nós muitas vezes ficamos vivendo. Olha, partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos chamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Então, vejam bem que a pergunta aqui de Jesus para esses outros 2 cegos foi um pouco diferente. E ele pergunta para eles assim: vocês creem que eu posso fazer isso? E é a mesma pergunta que o Senhor Jesus faz para você nessa noite. Nessa sua área de cegueira que você está passando, você crê que Jesus Cristo pode entrar e que Jesus Cristo pode mudar? Você crê? Lá em João capítulo 9, no versículo 1 até o 41. João capítulo 9 fala a respeito de um cego de nascença. E esse cego de nascença, Jesus usou uma tática um pouco diferente para com ele. Diz assim, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego. Olha que interessante esta palavra, queridos. Porque o Senhor fala assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus quer trazer luz. Talvez haja áreas na tua vida que ainda estejam em trevas. Essa noite é noite do Senhor Jesus acender uma candeia e trazer luz para essas áreas que se encontram em trevas na sua vida. Jesus quer alumiar. O Senhor Jesus quer tirar do oculto. Nós usamos muito uma frase assim, que o Senhor quer trazer à luz o que está oculto e o escondido. E nós temos talvez uma má intenção quando usamos essa palavra. Porque quando usamos essa palavra, geralmente pensamos que Deus quer mostrar alguma coisa a respeito da vida de alguém. Mas o Senhor Jesus quer mostrar a respeito da nossa própria vida. O Senhor quer trazer à luz aquilo que estava oculto. Porque aquilo que nós estamos vendo, aquilo que está claro diante dos nossos olhos, aquilo que está patente diante dos nossos olhos, nos leva a tomar uma atitude. E a palavra diz que Jesus aqui, ele agiu de uma forma diferente. Nos 2 casos anteriores, nós vimos que o Senhor Jesus liberou uma palavra e aqueles homens voltaram a ver. Neste caso, diz que o Senhor Jesus cuspiu na terra e ele fez um lodo com a saliva
e aplicou nos olhos daquele homem. Querido, a saliva é uma das maiores fontes de DNA do corpo humano. Naquele momento, Jesus Cristo estava misturando o seu DNA com o DNA daquele homem para que a cegueira fosse tirada dos olhos dele. Talvez era um método bastante inusitado. Por que Jesus não colocou uma gota de água? Por que Jesus não pegou simplesmente o pó e passou sobre os olhos daquele homem? Mas ele cuspiu, ele misturou o DNA, ele misturou a sua essência na vida daquele homem. E nessa noite o Senhor Jesus também quer misturar a essência dele em nós, nas nossas áreas de trevas, nas nossas áreas de cegueira. O Senhor Jesus quer misturar a essência dele. Mas a partir do momento que o Senhor Jesus nos tocar para remover de nós essa treva, remover de nós essa cegueira, a partir do momento que o Senhor Jesus colocar em nós, ele também vai liberar uma ordem, como liberou para esse cego. Ele disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Olha, Jesus enviou. Parece com a nossa história, né? Jesus nos enviou também. Jesus deu uma ordem àquele homem para que ele fosse. É interessante dizer que não houve resistência no coração daquele homem, dizendo: eu não vou, é difícil, é longe, para que isso? Por que tem que ser dessa maneira? Não. O Senhor Jesus o enviou, ele foi até o tanque de Siloé, fez exatamente o que o Senhor havia mandado ele fazer. Ele não pegou um paninho molhado e passou no rosto. Ele não passou em outra fonte de Caianá. Não pode ser outra fonte, é na fonte de Siloé. Tem que ser exatamente como Jesus prescreveu. Tem que ser na medida que Jesus prescreveu, no lugar aonde Jesus mandou. E tendo lavado os olhos, ele voltou vendo. E aí, queridos, lembra que o Senhor Jesus falou que a cegueira daquele homem não era por causa de pecado? Nem dele, nem de seus pais. Talvez a situação que você está vivendo, que é uma situação desconfortável, até mesmo essa cegueira que o Senhor Jesus quer tocar nessa noite, lembre-se, é para que se manifeste em você a obra de Deus. E olha o que a Bíblia fala aqui a seguir, olha, no versículo 8. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Queridos, olha que interessante. Os vizinhos, aqueles que conheciam aquele homem, ainda que fosse só de vista, eles já tinham um relatório a respeito dele, eles já tinham um comentário a respeito daquele homem. Aquele homem já carregava um estigma de mendigo, aquele homem carregava um estigma de derrotado, aquele homem levava um estigma de alguém que ficava sentado na beira do caminho pedindo esmola, alguém que não era capaz de buscar o seu próprio sustento. Mas o Senhor mudou toda a sua história. O Senhor mudou toda a sua trajetória. Agora ele não tinha mais a mesma história repetitiva para contar. Eu não sei quantos anos esse homem tinha, mas a história dele mudou completamente. A partir daquele momento ele começava a fazer um novo relato do que era a vida dele. Talvez até este momento você tenha um relato tão negativo a respeito de si mesmo, a respeito da sua história, a respeito das coisas que já se passaram contigo, mas você vai começar a contar um novo relato a partir do momento em que os seus olhos forem abertos, seus olhos espirituais forem abertos, a partir do momento que a luz chegue no lugar onde está em trevas. Então o seu relato vai ser mais ou menos parecido com esse, que diz aqui no versículo 11, que diz: respondeu ele:
o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Então é como se ele dissesse assim, olha, eu obedeci tudo o que ele mandou que eu fizesse. E queridos, é interessante que depois que ele começa a contar essa história, essa nova história, uma nova história que Jesus tinha dado start na vida dele, juntaram-se os fariseus, juntaram-se os religiosos, aqueles que são experientes, aqueles que podem bater no peito e dizer, olha, eu sou velho de crente, eu já vi de tudo nessa vida, você sabe que esse tipo de pessoa? Juntaram-se ao redor daquele cego para interrogá-lo. Diz assim que eles levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver, ao que lhes respondeu, aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. O milagre na sua vida vai ser nada convencional. E os religiosos vão dizer assim, mas como? Como é que é? É verdade mesmo? Vão querer buscar uma prova científica? Vão querer ficar observando? Já ouviu aquela frase assim? Vou ver até quando vai durar? Foi isso que os fariseus fizeram. Foi isso que eles fizeram. Mas o que ele tinha recebido do Senhor Jesus não deixava margem para nenhum tipo de dúvida. Jesus Cristo havia operado o milagre. E a palavra de Deus continua falando em Mateus capítulo 11, versículo 5, diz que Jesus não curou somente esses cegos, mas o Senhor Jesus, a palavra diz que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres está sendo pregado o evangelho. Nossa, que pacote recheado o Senhor Jesus veio trazer para a terra. Não era só a abertura dos olhos, era consertar a perna que estava curta, era desentortar a mão que estava torta, atrofiada. É esse tipo de milagre que Jesus faz. E quando termina esse versículo, diz que o evangelho é pregado. O evangelho não significa outra coisa senão boas novas. E o Senhor Jesus quer trazer essas boas novas mais uma vez na sua vida, na tua porta, na tua família. Eu posso ver pelos olhos da fé que o Senhor Jesus, ele vai visitar você, vai visitar a tua vida e vai tocar na necessidade que você tem, naquilo que você precisa. A palavra de Deus conta também a respeito de um cego que foi tocado pelo Senhor Jesus uma primeira vez. E na primeira vez ele não conseguiu enxergar direito. Talvez você esteja vivendo uma vidinha cristã que você pense assim, mas a vida cristã é só isso? Cadê os sinais? Cadê os milagres? Cadê as maravilhas? Por que nada muda na minha vida? Então receba o segundo toque de Jesus. Porque houve um cego que precisou de um segundo toque de Jesus, porque ele voltou a enxergar, mas ele enxergava os homens como se fossem árvores. E Jesus tocou de novo para que ele visse da forma correta. E ele conseguiu então passar a ver os homens conforme eles de fato são. Em João capítulo 20, versículo 30, diz que na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Ou seja, que não estão escritos na Bíblia. Quantos outros sinais o Senhor Jesus fez e que não estão escritos aqui? Querido, você pode ser o próximo sinal de Jesus. Aleluia. Você pode ser a próxima letra escrita no livro da vida a respeito de algo inédito, extraordinário que o Senhor fez sobre a face da terra. A cura da cegueira
ela vai muito além da cegueira física. Ela vai para a cegueira espiritual. Muitos dos judeus, eles não conseguiram ver que Jesus era o Filho de Deus. Quantos de nós têm vivido um evangelho que não consegue experimentar o Jesus vivo, o Jesus real, o Jesus que se faz presente? Ai, minha irmã querida Ismênia, beijo Ismênia. Fernanda, paz do Senhor, também chegou agora. Irmão Jeová, queridos, então essa cegueira, o Senhor quer nos restaurar com o seu poder. O Senhor quer nos restaurar na nossa totalidade, na nossa integralidade. O Senhor quer abrir os nossos olhos espirituais, mas talvez nessa noite seja necessário você emitir dos seus lábios um grito, como aqueles cegos gritaram, aqueles 2 cegos gritaram dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez seja necessário dar esses passos, percorrer essa distância que aquele cego de Betsaida percorreu. Aliás, o cego de Siloé, que foi até o tanque de Siloé para lavar os seus olhos, foi necessário percorrer uma distância. Eu não sei o que será necessário, mas o Senhor vai falar ao teu coração o que é necessário que você faça. E finalmente, aqueles que foram curados progressivamente, como aquele caso do homem que viu os homens como árvore, ele foi curado progressivamente, não aconteceu no mesmo instante, mas foi necessário um segundo toque do Senhor Jesus Cristo. Então foi necessário que ele persistisse naquilo que o Senhor queria fazer na vida dele. Irmã Zélia, Deus abençoe, abraço irmão Marcelo, Jonathan. Queridos, que nós nessa noite possamos pedir a Deus, que nós sejamos iluminados pela luz de Cristo, para que possamos ver claramente, entender claramente a vontade do Senhor e concretizar a vontade do Senhor através das nossas atitudes. A palavra de Deus também fala de uma pessoa que teve uma cegueira temporária. Quem teve essa cegueira temporária foi Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos. Quem puder, abre comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu vou ler a partir do versículo 15 para não ficar tão longa a leitura, que diz assim: Mas o Senhor lhe diz: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Aqui, querido, era uma cegueira temporária. Foi necessário que Paulo ficasse sem enxergar por 3 dias. E o Senhor então levantou um homem chamado Ananias. E quando o Senhor começa a falar a respeito de Paulo para Ananias, Ananias teme e fala: esse é um perseguidor, eu não vou atrás desse homem não. E o Senhor fala então: olha, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. E quando Ananias chega até Damasco, aonde Paulo estava, Saulo até então estava, e Ananias toca as escamas que estavam nos olhos de Saulo, elas caem. Eu creio que nessa noite o Senhor também está jogando por terra a escama, tirando escamas de olhos, para que nós possamos enxergar de forma clara, de forma perfeita. E é interessante que quando caíram as escamas, depois desse jejum, depois dessa cegueira de 3 dias de Paulo, Paulo entende qual era o seu chamado. E Paulo não se recusa.
Paulo não retrocede. Paulo não volta atrás. Paulo nunca mais desejou aquela vida que ele tinha tido antes. Então tem alguém aqui nessa noite que o Senhor vai mostrar claramente qual é o teu chamado. E queridos, não pense que a vida de Paulo foi um mar de rosas, não, porque o próprio Jesus diz que eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer, que é sofrer pelo nome de Jesus. Será que muitas vezes nós queremos que o Senhor nos chame, nós queremos que o Senhor nos atraia para o Evangelho, mas nós queremos uma vida tão tranquila, queremos viver regaladamente, folgadamente. É certo que a palavra do Senhor diz que o Senhor nos dá descanso dos nossos inimigos, dos nossos perseguidores, mas a palavra também nos diz que muitos de nós vai sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Vamos sofrer aqui, nessa terra, no tempo presente, para que nós desfrutemos de uma glória por toda a eternidade. E a palavra do Senhor diz que quando caíram as escamas dos olhos de Paulo, ele foi cheio do Espírito Santo. Ananias disse, seja cheio do Espírito Santo. E eu quero dizer para você nesta noite, seja cheio do Espírito Santo. Que o Espírito Santo te encha nessa noite. Que o Espírito Santo te renove nessa noite. Que o Espírito Santo te avive nessa noite. Que o Espírito Santo ache lugar para derramar os dons do Senhor sobre você nessa noite. Que você seja batizado. Se levante. Se levante. Se levante. Os teus olhos estão sendo abertos. Os teus olhos estão sendo abertos para que você se levante. Se levante para uma novidade de vida com Cristo Jesus. A palavra também nos diz que nós teremos os olhos do nosso entendimento iluminados. Então que você receba a luz de Cristo no seu entendimento nessa noite. Que você receba o direcionamento de Cristo nessa noite. Sabe, o Senhor falava ao meu coração também a respeito de tomada de decisão. Quantos de nós estamos precisando tomar decisões, achar uma direção, encontrar o caminho? E Provérbios capítulo 8 fala que Jesus Cristo, que é a própria sabedoria, ele está gritando nas encruzilhadas da vida, que são os momentos de tomada de decisão. Então, ouça a voz de Jesus. Ouça a voz da sabedoria. Querido, talvez você esteja vivendo um caos, mas o Senhor é especialista em botar o caos em ordem. Ele vai colocar tudo em ordem. Ele diz lá em Isaías 60 que ele vai aplainar os caminhos tortuosos. Ele vai aplainar. Essa noite é noite de ser aplainado pelo Senhor. Então, que você receba esta palavra. Vai ficar gravada aqui. Se você perdeu alguma coisa ou deseja posteriormente relembrar de algo, assista de novo. Assista 1, 2, 3, depois vai lá para o canal do YouTube também. Você pode assistir novamente e o Senhor vai alimentar a tua alma. E você vai viver manifestando a obra de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Eu vou orar por você. Compartilhe essa palavra com alguém que está precisando desta palavra. Eu vou orar pela irmã Zélia, pelo irmão Marcelo e Jonatas, essa família tão querida. Orar também pela sua parentela que está precisando que o Senhor alcance seu sogro, se eu não estou enganada. Eu estarei orando por essa família. Vou orar pela família da irmã Érica, irmão Paulo, família amada do Senhor. Que o Senhor faça milagres. Irmão Jeová, irmã Damiana, que as portas lhe sejam abertas, que os milagres do Senhor aconteçam. Nós temos tido o privilégio, queridos, de visitar algumas famílias e o Senhor tem feito grandes coisas. O nome do Senhor tem sido glorificado. A boa nova tem chegado a muitos lugares. E aonde quer que esta palavra esteja chegando, que a boa nova chegue até o teu coração. Em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar nesta noite por mim, pelos meus irmãos, pela minha casa,
pela casa dos meus irmãos, ó Pai, de uma forma especial, Senhor, pela vida da irmã Zélia, irmão Marcelo, Jonatas, essa família amada, pela sua parentela, Senhor, por aqueles que se encontram enfermos. Deus, nós cremos que Tu és Jeová Rafa, o Deus que cura enfermidades. Apresento também ao Senhor a vida da minha prima Leonora. O Senhor sabe, Senhor, como ela se encontra, Leonor, o Rubens, que foram acometidos, ó Pai, da Covid-19, mas o Senhor é o Deus que cura enfermidades. Nós continuamos crendo, Senhor, nos unimos em oração, ó Pai, em favor destas vidas. Ah, Pai, nós continuamos crendo que o Senhor é o Deus que dá vista aos cegos, que faz com que os coxos andem. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é aquele, Pai, que faz com que o mudo fale. Nós cremos que os paralíticos, segundo a Tua ordem, andam, os mortos ressuscitam. Cremos, ó Pai, porque Tu és o mesmo. O Senhor não muda, o Senhor não mudou. Cremos, ó Deus, que o Senhor abrirá portas de emprego, Senhor, para aqueles que estão buscando uma porta aberta. Coloco nessa oração meu esposo, Djalma. Coloco também, Senhor, o Wagner, meu sobrinho. Porque, Senhor, estão olhando para Ti, olhando para o monte, olhando para o Senhor, porque Tu fazes milagres, ó Deus. Pai, nós estamos vivendo um momento de crise mundial, mas em Ti não há crise, Senhor. No céu não tem crise. Nós continuamos crendo, Senhor, que esta ocasião é a ocasião propícia para milagres, para sinais, para maravilhas, ó Deus. E não importa, Pai, o que os religiosos digam, e não importa o que os irreligiosos, aqueles que são contra a religião, digam, nós continuamos crendo no Senhor. Os nossos olhos continuam fitos em Ti. E nós cremos, ó Pai, que as Tuas promessas se cumprirão a respeito dos Teus filhos. Senhor, nós rejeitamos o espírito da incredulidade, nós rejeitamos o espírito da apostasia, rejeitamos todas as alianças malignas, ó Pai, que muitas vezes se apresentam, Pai querido, conforma, Pai, muitas vezes ventos de doutrinas. Nós nos submetemos inteiramente à cruz de Cristo, à luz do Evangelho, nos aliançamos com o Senhor Jesus, nos aliançamos com a vida, não temos pacto nenhum com a morte, mas temos uma aliança de vida, de prosperidade, de graça, de paz, de amor e de misericórdia. Esconde o teu povo no teu esconderijo. Pai querido, eu quero pedir ao Senhor que onde tiver uma atuação de demônios, ó Pai, trazendo perturbação nas mentes, ó Pai, das pessoas, o Senhor mesmo repreenda, Pai, com a Tua voz de trovão brada dos céus. Senhor, assopra com o Teu hálito de fogo e o inimigo, Senhor, recuará e cairá por terra. Coloco também nas Tuas mãos a vida da dona Lourdes, a sogra da Suzy, a vida da Carla, Senhor, a sua família, a sua parentela. Tu és um Deus de milagres, Senhor. Nós cremos nos Teus milagres. Abençoa a minha família, Senhor, meu pai, meus irmãos de sangue, Senhor, espalhados, ó Pai, ao redor do mundo. Senhor, abençoa cada um, Senhor, segundo a medida que o Senhor reservou para cada um deles. Abençoa famílias, a família Javé Caná. Abençoa a família Javé Caná. Pai querido, que cada um dos Teus filhos seja abençoado, que a sua descendência seja abençoada e o nome do Senhor seja sempre glorificado nas nossas vidas. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Querido, Deus te abençoe. Obrigado pela sua audiência. Que a bênção do Senhor manifesta em Jesus Cristo na vida dessas pessoas possa ser manifesta aí na sua casa. Tá? Faz assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um, e nós dizemos juntos, amém. Amo vocês, fiquem com Deus.